A Brasília agora. Caian Messina já na linha com a gente. Caian, ontem a gente conversava justamente a respeito desse climão aí quente demais entre o Congresso Nacional, sobretudo o Senado Federal e os ministros do STF, com declaração pesada para lá e para cá. E hoje essa situação continua, né, Caian? Boa tarde para você. Exatamente, Fábio. Boa tarde a você, boa tarde, Adriana, e a todos. Pois é, né? Torta de climão e a situação atingiu uma ebulição tão alta que obrigou o presidente Lula a fazer algo que ele realmente detesta, que é entrar em campo, tentar acalmar os ânimos, fazer o básico da articulação política, né? O presidente tem relegado isso aos auxiliares, aos ministros, não quis fazer isso ao longo do terceiro mandato, mas agora realmente não tem jeito. Então, ontem ele se reuniu com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso, depois chamou para o Palácio da Alvorada outros 3 ministros da corte, ministro Gilmar Mendes, ministro Alexandre de Moraes e o ministro Zanin, né? Ouviu realmente muitas reclamações, principalmente em relação, à articulação política do governo no Senado, que inexiste, segundo me contaram alguns interlocutores que acompanharam a conversa, e também ouviu uma cobrança de que o Supremo e o Tribunal Superior Eleitoral, né, que tem ministros do STF, foram bastiões, nas palavras dos ministros, na defesa do Estado Democrático de Direito, durante as eleições e depois, né? Tanto que a corte foi atacada também no 8 de janeiro. Essas foram as reclamações dos ministros. O que Lula disse? Primeiro, não sabia do voto que foi dado a favor do projeto que limita os poderes dos ministros do Supremo pelo líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner, que ontem mesmo tentou remediar, pediu desculpas, disse que a intenção dele era puramente pessoal, ou seja, nada a ver com o governo, mas aí o estrago já estava feito, os ministros do Supremo subiram um tom, o ministro Barroso falou em tentativa de intimidação, o ministro Gilmar falou que a corte não vai se acovardar, né? O próprio presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, também afirmou que função do legislativo, né, melhorar os outros poderes, né? Então a situação já estava feita, esse pedido de desculpa por parte de Jacques Wagner não remediou nada, o presidente Lula entrou em campo, e aí, para tentar acalmar a situação, ele disse o seguinte: olha, não é prioridade do governo mexer com essa situação do Supremo Tribunal Federal agora. Meus interlocutores políticos, o ministro Padilha, também os líderes da base na Câmara, já estão em campo para dizer ao presidente da Câmara, Arthur Lira, que a prioridade do governo é a situação econômica, diversos projetos que aumentam a arrecadação. E, em contrapartida, Arthur Lira já teria dito, né, diante da temperatura altíssima aqui em Brasília, já garantiu então aos interlocutores do Planalto que nesse ano não vamos mexer com essa emenda constitucional, essa proposta, se for a plenário, só vai no ano que vem, mas a intenção, segundo me disseram algumas fontes, de Arthur Lira é segurar o máximo possível essa emenda constitucional. Bom, e depois que o parquinho está pegando fogo, os bombeiros chegaram, mas é muito difícil que o líder do governo tenha articulado para conseguir, além do voto dele, conseguir mais pelo menos 2 votos, porque a conta é de que tinham 48 votos, o que não dava para aprovar. Aí, com a articulação do líder do governo, mais 3, ele mais 2, 3 votos, votaram a favor. E aí a proposta passou. É muito difícil que o líder do governo tenha feito isso sem que ninguém do governo soubesse. Porque se ninguém do governo sabia, inclusive, a atuação de Jacques Wagner foi questionada, porque se ele age à revelia do governo, como ele pode ser o líder do governo? E é muito pouco provável que ninguém no governo soubesse. Agora, como convencer de que ninguém sabia? Haja lábia e habilidade política para isso. E na Câmara você acha que então tudo está encaminhado para o assunto ir para a geladeira?
Sim, com certeza. Essa foi a garantia que os enviados, né, do Palácio do Planalto receberam do presidente da Casa, Arthur Lira. Olha, esse ano, certeza que a Câmara não mexe com essa questão. Agora, no ano que vem, aí já vai realmente depender de pressão, vai depender de negociação do governo, né? O Centrão tem maioria na Casa, o Centrão sempre tem interesse em cargos, em emendas parlamentares, enfim, aí já entra todo um outro cenário de negociação que, por enquanto, não está colocado na mesa, né? Lembrando que o Congresso Nacional para de trabalhar nesse ano, ali para o dia 20, 22 de dezembro. E na lista de Arthur Lira tem realmente projetos muito importantes da pauta econômica, inclusive um que é proposta endossada por ele, que é a reforma tributária, que nunca houve uma reforma tributária no Brasil. Arthur Lira e Lula querem entrar para a história, né, como os interlocutores, os gestores dessa reforma. E, né, o ambiente para a reforma ele é muito fugaz. Há ambiente agora, pode ser que não haja para o ano que vem, um ano eleitoral. Então, a intenção de Lira e de Lula é aprovar a reforma tributária, essa é a prioridade. Todas as outras coisas, né, coincidentemente ou não, acabam sendo relegadas aí para um segundo plano. E o Supremo agradece. Só para concluir, como eu falei com vocês aqui no comecinho do Entre Nós, eu estava em Brasília ontem com a minha pauta lá, minha motivação de mãe. Mas, obviamente, que a jornalista vai junto, né? E aí encontrei com o Caian, encontrei com toda a equipe lá de Brasília. E o que eu escutei em relação a essa crise é que dentro do PT isso repercutiu muito mal o voto do Jacques Wagner, porque de alguma forma era evidente que essa crise estaria aberta depois desse voto e dele arregimentar votos para aprovar essa limitação aos poderes dos ministros do Supremo, e que foi entendido também que pode ser um tiro no próprio pé, porque como esse embate com o Supremo, esse questionamento da importância e do poder dos ministros do Supremo é uma pauta muito ligada ao que a extrema-direita atuou, ao discurso da extrema-direita nos últimos 4 anos, na eleição presidencial, a votação de uma medida como essa PEC, pode, inclusive, abrir espaço para outros questionamentos do Supremo. Ou seja, abriria espaço para para o fortalecimento desse discurso de extrema-direita. E que, com isso, o líder do governo, Jacques Wagner, petista de carteirinha, teria acabado contribuindo para uma abertura de portas para algo que pode não ser interessante politicamente para o PT e para os partidos mais à esquerda, que é valorizar e reforçar um discurso da extrema-direita. Eu, como disse, fui como mãe, viu, Caian? Mas foi o que eu consegui apurar da repercussão dessa decisão aí do Senado que acabou abrindo essa crise. Qualquer novidade, você aciona a gente aqui.